Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje e abençoe o nosso dia. André, qual versículo Emmanuel vai escolher para embasar a nossa reflexão aqui de hoje? Emmanuel escolhe a primeira carta de Paulo à comunidade de Corinto, no capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aí o que Paulo está dizendo? Que o conhecimento, que o saber, a ciência, pode nos tornar, na maioria das vezes, pessoas vaidosas, né? Porque a gente se orgulha do conhecimento que tem. Mas que isso é algo que apenas digamos assim, infla o nosso ego, né? Mas que o amor é aquilo que realmente constrói, né? Que constrói de maneira sólida. Mas o que Emmanuel vai dizer para nós a respeito desse versículo de hoje, Duda? Bom, André, Emmanuel vai trazer para nós, né, essa comparação dos feitos da ciência e do amor. Ele traz que a ciência ela está cheia de poder, né? Ela nos traz grandes feitos para a nossa sociedade. Mas apenas o amor ele vai ser capaz de transformar esses feitos que a ciência produz em algo que é capaz de verdadeiramente nos beneficiar. Sabemos que grandes feitos a ciência já fez aqui pelo mundo. Emmanuel cita alguns deles, né, que pareciam até inimagináveis para nós. Por exemplo, hoje nós temos os aviões, grandes máquinas que cruzam os ares. Temos os submarinos, que são grandes máquinas que vão, né, percorrer o fundo dos oceanos. Então, são grandes feitos que a ciência foi capaz de produzir aqui, né, no mundo. Outras situações que ela também nos produz, né, é a possibilidade de podermos conversar a longas distâncias sem nem mesmo ter um fio, né? Basta pegar aqui o seu telefone, você consegue se conectar ao outro lado do mundo. A internet, que hoje aqui nos possibilita estarmos aqui nesse momento de união, né, nos unir aqui em um só propósito, nos aproximarmos mais de Cristo, é um grande feito que a ciência nos proporcionou. Embora todos sejam grandes feitos que a ciência fez, mas nem sempre é uma preocupação que a ciência tem em trazer com que as finalidades daquilo que ela produziu seja usada para o bem ou para o mal. Não é uma preocupação de dar uma finalidade necessariamente boa e de um bom uso para ela. Mas enquanto que a ciência ela não se preocupa em dar essa finalidade, dar esse direcionamento para suas criações, o amor não. O amor ele vai estar sempre preocupado. Ele sempre vai querer que as suas realizações estejam em benefício e estejam em busca de trazer uma consciência do bem em seus trabalhos. Ele vai estar sempre preocupado nos benefícios que a sua criação é capaz de produzir. O Emmanuel traz uma frase na reflexão aqui de hoje que ele diz assim: o amor ensina que as máquinas devem servir como utilidade divina. E essa
é a essência do que o amor produz, né? Ela tem que transmitir aquilo que ela é edificante, com um único propósito, que ela possa sempre estar em serviço do Pai, estar em serviço aqui do plano espiritual. Já a ciência, ela não tem essa preocupação de trazer sempre algo que vai estar sendo usado para bons fins. Emmanuel até traz aqui alguns exemplos na reflexão aqui de hoje do o que a ciência cria e o que o amor dá como finalidade, né? Compara aqui para nós, que traz o exemplo aqui dos explosivos, que foi algo que a ciência descobriu, que sabemos, né? Às vezes algum de vocês já deve ter pensado em alguns das utilidades ruins, mas para esse exemplo, como Emmanuel destaca, o amor ele vai olhar para esses explosivos e pensar em como usar isso de uma forma boa, né? Vai usar esses explosivos para construir estradas que nos conectem a novos lugares, nos permite conectar um novo povo a uma nova sociedade, uma nova cultura, para que a gente esteja sempre em harmonia, podendo conviver juntos para trocas benéficas ou para nos permitir ali praticar a caridade, né, em diversos desses lugares. Então é uma possibilidade grande que é um fim dado às criações científicas e é uma possibilidade grande que o amor enxerga para a utilização dessa produção. E o amor, ele sempre vai pensar em um bom fim e um fim que esteja em serviço daquilo que realmente importa, né? Que é nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos de Cristo e facilitar o nosso trabalho espiritual, né? Nosso aprimoramento que muitas vezes é dado, né? Pelo servir para o próximo, para a caridade, para que a gente possa estar sempre ali em serviço da comunidade, estarmos em união. Por exemplo, a ciência, quando descobre a forma de confeccionar livros, né? O amor, ele já enxerga isso como uma possibilidade de propagar, como Emmanuel traz aqui, né? A verdade consoladora. Foi assim que o amor viu quando os primeiros livros foram publicados, né? E a gente tem aí o início da nossa doutrina, né? Com essa possibilidade de propagar por meio dos livros. E hoje somos agraciados com esse grande feito da ciência, né? Quantas obras nós temos a possibilidade de ler, de estarmos aqui, né, embasando nossas reflexões, quantas obras já acolheram o nosso coração em momentos difíceis, quantas obras nos enchem de esperança, nos melhora espiritualmente, nos aproxima de Deus. Então, tudo isso são as mais belas criações da ciência quando usadas e estão alinhadas com o amor. Emmanuel traz que a ciência concretiza obras, mas apenas o amor constrói as obras mais altas, que é as boas finalidades, né? Aquilo tanto alto em benefícios, mas também as obras com o alto, não é mesmo? Mas, André, traz para nós alguma história que traz aqui ainda sobre o amor, sobre a ciência, como nós podemos unir esses dois grandes feitos da humanidade aqui em um propósito comum. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, tem uma mensagem, né, que na verdade é uma orientação, que nos diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o que essa orientação está dizendo? Que primeiro é necessário amar, para só depois instruir. Mas por que essa ordem? Porque quando se ama,
se instrui de maneira diferente, né? A maneira com que é levado aquele conhecimento é pela lente do amor. Então, essa orientação, ela torna-se amorosa e não apenas uma informação pela informação, né? Então, aqui Paulo está nos dizendo, né, exatamente isso, que o saber, ele gera esse inchaço, né? Ele nos incha de ego, muitas vezes de egoísmo, de acreditarmos que apenas nós detemos aquele conhecimento e nenhuma outra pessoa tem, né? Só que o principal objetivo nosso é amar o próximo, né? É o nosso objetivo cristão, é amar o próximo. E esse amor, ele precisa chegar até o outro, instruir o outro de maneira delicada. Chico Xavier com Emmanuel tem um, uma, um pensamento muito interessante que diz assim: a ciência no mundo é um conjunto de afirmações provisórias do cérebro a caminho da sabedoria. Por quê? Porque hoje a ciência descobre uma coisa e aquilo é uma verdade relativa, é uma verdade daquele momento. Aí passa alguns anos, fazem outras pesquisas, descobrem outras coisas e aí aquela afirmação ela já mudou, né? Então, ela é sempre uma verdade provisória que está caminhando para a sabedoria. E aí eles colocam assim: a religião na Terra é um acervo de revelações parciais do céu para o coração a caminho do amor. Então a religião, ela vai pegando ali algumas revelações que são partes, né, de um todo, né, de um conhecimento que vem de Deus e que conduz as pessoas para o amor. E aí ele diz: ciência e religião representam meios. O bem geral é o fim. Então, tanto a ciência como a religião são maneiras com que temos de revelar o bem, né? De levar o bem para as pessoas. E se conseguirmos fazer isso de maneira conjunta, né, com que elas se complementam, é o ideal, né? E é por isso que Allan Kardec colocou uma orientação muito interessante que diz assim: se em algum dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado em um único ponto, cumpre aos espíritas abandonarem imediatamente o ponto equivocado e seguirem a orientação da ciência. Então, o que Allan Kardec está dizendo? Essa é a humildade do amor, né? É em reconhecer que o outro tem outro conhecimento que é superior ao nosso, que às vezes pode ser equivocado, então nós vamos nos basar nesse outro conhecimento, nesse conhecimento que é novo. Por quê? Porque estamos sempre evoluindo. O conhecimento que se tinha a respeito da criação de filhos há 80 anos atrás não é o mesmo de agora, né? Então, as coisas vão mudando. E aí Allan Kardec dá essa orientação muito valiosa, que é: percebeu que esse ponto aí está equivocado, está prejudicando o outro, foi comprovado e nos mostrado que é de outra maneira, então vamos abandonar aquela, né? Vamos deixar aquela anterior e vamos nos pautar nessa nova. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, trouxe o trecho e Emmanuel diz assim: a ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só amor institui as obras mais altas. Não duvidemos de que a primeira, bem interpretada,
pode dotar um homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o amor pode dar um coração iluminado, né? Aqui, o André já destacou a importância, né, da ciência e o amor estarmos em conjunto. Esse trecho que o André tirou aqui é da Gênesis, né, André? Foi um que mais me destacou quando eu estava lendo e mais me aproximou, mais me encantou no Espiritismo, né? Essa humildade do saber, né? O amor em conexão com a ciência, né? Que é algo que a gente sempre ouve falar, a ciência precisa fazer as pazes com a religião, era algo até que passava em propaganda de televisão antigamente, que eu me recordo. Então, essa humildade é algo que me encanta, né? Em trazer essa união mais profunda desses dois feitos que temos aqui, né? O amor e a ciência, né? Que pode construir coisas magníficas juntas. Como o Emmanuel destaca aqui, né? A ciência, ela nos dota, né, de conhecimento, ela deixa o nosso coração corajoso, mas o amor, ele traz a luz para tudo isso. E Emmanuel destaca ainda no finalzinho desse capítulo, falando que a ciência se rendendo ao amor de Jesus é uma união perfeita. E essa união, ele traz e destaca que é o nosso porto seguro. E é a verdade, porque a ciência, ela facilita a nossa vida e traz tantas descobertas, né? Traz tantos benefícios para o nosso convívio diário, né? Para a nossa sociedade, mas unidas sempre do amor, nós podemos estar seguros de que tudo aquilo está cooperando para o bem, cooperando para essa aproximação com Jesus, nos aproximando mais de Deus. Então, trará para nós realmente esse porto seguro, esse descanso em saber que tudo está sendo com bons fins. E essa união, esse equilíbrio, né, ele é perfeito porque o amor, ele é capaz de trazer a razão, os bons fins para todas essas descobertas, né? De modo que tudo que seja feito aqui tenha um propósito e nos trazer um apoio para o nosso crescimento espiritual, né? Nos aproximando mais de Deus. Uma maneira onde o material, já trouxemos isso aqui em capítulos anteriores, né? Onde o material, ele é benéfico porque ele está em serviço do espiritual, porque ele nos facilita o desenvolvimento desse trabalho, nos facilita a aproximar de Deus, nos facilita a amparar o próximo. Então, tudo isso cooperando para um bem comum, né, do nosso aprimoramento, de uma vida mais em proximidade, né, com Jesus, nos facilitando aí cada vez mais a ciência nos auxiliando, então, as práticas das leis divinas. Não é mesmo, André? Eu estava recordando uma coisa aqui que eu vi esses tempos, que é muito interessante, a ciência conhece apenas 4% de tudo que existe, né? E que os outros 96% é uma matéria escura. Então vamos pensar aqui, se a ciência estuda, né, tenta ter todo o conhecimento e ela chega à conclusão de que tudo que ela sabe é apenas 4%, então se ela se pautasse na humildade e no amor, ela ia reconhecer que existe algo muito maior do que qualquer estudo que exista e iria reconhecer que Deus é algo muito maior do que a gente pode imaginar, né? E eu gosto sempre de utilizar o exemplo de frutas, né? Do porquê que determinado pé de laranja, a fruta é doce
e o outro pé de laranja, que também é da mesma família, ele é azedo. E quem é que foi que definiu que um é doce, o outro é azedo? E o porquê disso, se são tão parecidos, né? Quem definiu o sabor de cada planta, de cada coisa? Então, isso é algo que é muito maior do que a gente pode pensar, né? E que a gente não perde nada em ser humilde de reconhecer que não temos o conhecimento de tudo, que nem tudo nos é autorizado reconhecer e saber, e que tá tudo bem isso, né? Não vamos querer ser o dono da verdade, mas que a gente saiba reconhecer que existe uma verdade muito maior do que qualquer um de nós, que é a sabedoria de Deus, né? E é algo muito bonito de ver, trazendo aqui uma experiência pessoal durante a faculdade, né, no momento onde a gente estudava ali a origem da vida, e a gente explicando todos aqueles inícios, né, a teoria do Big Bang, quando chega aquele momento, a união das moléculas ali naquele pequeno porcinho com condições ideais, e aí a vida surge. Sabemos que a ciência já tentou explicar isso e ainda continua tentando explicar isso e produzir a vida a partir do zero há muito tempo e ainda não tivemos sucessos. E nem vai ter. Né? Então, e aí foi algo muito bonito, porque eu vi de um professor evolucionista que ele teve a humildade. Foi um momento muito bonito e marcante para mim, porque ele trouxe isso que o André falou aqui, a humildade de chegar nesse ponto e dizer, olha, aqui já deu. Não tem como a gente não consegue se explicar cientificamente. Sabemos que nós não temos conhecimento de tudo. E aqui dizer que é o acaso é muito ilusório dizer que o acaso tudo isso se aconteceu, né? Se for nada conseguiu se reproduzir ou chegar próximo, né, do surgimento da vida. Então, nesse momento, ele fala: agora, para mim, entra a minha religiosidade, a minha crença. E alguns, né, ainda não acreditam, mas muitos eram aqueles que assumiam e acreditavam, e aqui estava o papel de Deus, o papel de uma grandiosidade muito maior. E ver, assim, esse respeito, esse amor propagado com a ciência é algo que aquece o nosso coração, porque é algo que, como o Emmanuel trouxe, né, nos dá segurança, sabe? Traz esse porto seguro. Então, é algo que torna aquilo que é grandioso muito maior, porque o amor que está trazendo essa proximidade verdadeira com o Pai, essa proximidade realmente que traz sentido para todas as coisas. Então, que a ciência seja sempre ali um amparo ao amor, né? Mas que elas nunca se desfaçam, que a gente seja aí, os benefícios são colhidos por nós mesmos, né? E só para lembrar uma coisa aqui, que digamos assim, que essa dita rixa da religião com a ciência, que isso aconteceu por causa do fanatismo religioso, né, que proporcionou às pessoas algo que elas viram que não era saudável. Só que em contrapartida a isso, foi para um outro extremo, né, que é um fanatismo científico, que aí em dizer que a religião não presta, né, que é o mal da humanidade, que está causando a ilusão das pessoas. Então nós saímos de um extremo para um outro extremo. E nenhum extremo é bom, né? Porque o extremismo, o fanatismo, ele não é ponderado. Então, tentaram substituir o fanatismo religioso pelo fanatismo científico, né? E nós vemos que o resultado desse fanatismo científico que não consegue suprir, né, as necessidades que as pessoas têm, o vazio que isso gera, porque se chegaram à conclusão de que conhece apenas 4%, então 4% é o quê do universo? É nada,
né? Então, 96% é aquilo que ainda não se tocou, que ainda não se conheceu. Então, é algo muito superior de que nós precisamos, né, fazer essa leitura, ter humildade de reconhecer, olha, o fanatismo para nenhum lado é benéfico à nossa vida. Então, sejamos ponderados, né? Saibamos ver até onde cada coisa consegue nos explicar e nos levar e vamos juntar com a outra parte, porque elas não são excludentes, né? Elas se complementam. Exatamente. Tem lugar para as duas, e se tivermos humildade, como eu contei esse fato, nós enxergaremos uma sobre a outra, porque elas não, como o André falou, não são excludentes, elas andam em conjunto, porque afinal a ciência ela está sob o comando de quem o amor criou, né? São todas filhas de um mesmo pai, né? O amor e a ciência, a religião e a ciência. Tudo tem um propósito em comum. Então, na semana que vem, esperamos vocês para refletir o próximo capítulo. Eu espero que a reflexão de hoje tenha tocado o coração de cada um de vocês, assim como tocou o nosso, tenha clareado a mente de cada um e que nós possamos nos reunirmos aqui na semana que vem para falarmos o próximo capítulo, que Emmanuel trará mais esclarecimento ao nosso espírito, que é com o capítulo de número 153, que é do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23. O tema será passes. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e impõe as mãos para que sare e viva. Então, que a semana de vocês seja uma semana muito abençoada. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma ótima semana para todos nós. Um ótimo sábado a todos e que assim seja.